Muito bem, senhoras e senhores, meu nome é Carlos Henrique, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Mercúrios e dessa vez eu quero explicar para vocês como saber a hora de comprar e vender criptoativos no mercado para que vocês consigam multiplicar o patrimônio de vocês investindo a longo prazo aqui nesse setor. Só antes de começar esse vídeo aqui, eu quero lembrar a vocês que as inscrições para a nova comunidade de airdrops da Mercúrios já estão abertas, né? Então, se você quiser fazer parte da comunidade, ter acesso a mais de 4 carteiras diferentes com airdrops, também ter acesso a um curso de 4 horas completo, do básico ao avançado, para você conseguir aproveitar essa tendência e possivelmente até conseguir criptomoedas de forma gratuita, e tudo isso com muita responsabilidade e com o menor preço do mercado brasileiro. Então, com apenas R$ 1 por dia, é só clicar no primeiro link aí da descrição e aí você já pode ter acesso a tudo isso, tá? Mas agora vamos lá para o assunto do vídeo de hoje, que é essa questão de saber a hora de comprar e vender esses investimentos ali no mercado, né? Antes de mais nada, a gente precisa ter uma perspectiva aqui de longo prazo, tá? Então eu não vou ensinar para vocês como você vai saber a hora de comprar e vender essas criptos quando a gente fala de uma perspectiva de algumas semanas, alguns meses, tá? Aqui a gente precisa ter uma noção de longo prazo e de criação de tese de investimento com base em princípios fundamentalistas, né? Então, por meio dessa teoria, a gente sempre entende que todo ativo, todo investimento possui um valor e possui um preço. Quando a gente fala de valor, a gente está falando das características intrínsecas àquele ativo, que provavelmente são menos voláteis e tendem a mudar menos no curto prazo. Quando a gente fala de preço, a gente já está falando de uma coisa com volatilidade maior. O preço é a etiqueta, né? É o número de negociação daquele ativo no mercado, é por quanto ele está sendo comprado e vendido no dia de hoje. Aqui nesse gráfico, né, a gente colocou justamente uma linha rosa, que simboliza o valor intrínseco daquele ativo, e uma linha azul, mais volátil, que simboliza o preço de negociação daquele ativo no mercado. E a gente entende que, a longo prazo, o preço ele tende a orbitar o valor, né? Ele tende a se encontrar com o valor. Embora no dia a dia do mercado vão ter momentos de volatilidade, seja por pânico ou seja por otimismo exacerbado, em que o preço ele vai ficar maior ou menor do que o valor. E é justamente assim que a gente vai ter uma noção de quando comprar e quando vender ativos no mercado. Quando que a gente vai comprar um determinado ativo? Em um cenário de subvalorização dele. Ou seja, quando o valor daquele ativo a gente entende que é maior do que o preço de negociação dele naquele momento no mercado. E para isso, a gente precisa formar uma tese de investimentos ao redor daquele ativo. É justamente por meio dessa tese de investimentos que a gente vai ter uma noção do valor dele, né? Ou seja, do valor intrínseco dele. E aí a gente vai conseguir ter várias maneiras de atingir essa tese, e eu vou mostrar aqui para vocês uma das maneiras mais simples, que seria por meio da tese de investimentos no Bitcoin. Evidentemente, pessoal, aqui eu estou trazendo isso de maneira mais simplificada possível, mas no caso do Bitcoin, quando a gente tem a tese de que ele pode se tornar no futuro uma reserva de valor, ou talvez até uma unidade monetária, a gente consegue colocar em perspectiva qual seria possivelmente um patamar de valorização do Bitcoin. Aqui eu estou comparando com vocês o valor de mercado aproximado do Bitcoin hoje, na faixa dos 500 bilhões de dólares, e o valor de mercado aproximado do ouro, que seria mais ou menos 13 trilhões de dólares, e do dólar, né, que se a gente for pegar pelo agregado monetário mais comum, o M2, está ali por volta dos 20 trilhões de dólares, tá? Dessa maneira, a gente consegue colocar em perspectiva qual é o preço do Bitcoin atualmente, que resulta nesse valor de mercado de mais ou menos 500 bilhões de dólares, e qual seria uma possibilidade de valor dele, né? Ou seja, quanto que o Bitcoin vale intrinsecamente, se a gente consegue perceber que ele pode no futuro vir a se tornar um ativo como um ouro, né? Uma possível reserva de valor. Então a gente vai aos poucos montando essa nossa tese de investimentos que justifica esse investimento no Bitcoin, né? Evidentemente, no caso do Bitcoin, isso é muito mais simples, porque existem ativos para que a gente compare o valor do Bitcoin, né? Em outros criptoativos que são mais complexos, a gente vai precisar usar outras métricas para tentar chegar em qual seria uma possibilidade de valor daquele ativo, né? E principalmente se ele possui uma capacidade de multiplicar esse valor ao longo do tempo. Aqui eu estou mostrando para vocês, por exemplo, uma tabela de desenvolvedores ativos em determinados criptoativos, né? Ou seja, programadores que estão desenvolvendo os códigos e criando as soluções do futuro nessas redes cripto que existem, né? Aqui a gente consegue ver,
por exemplo, Ethereum, Polkadot, o ecossistema da Cosmos, da Solana, o próprio Bitcoin, a Polygon, Kusama, Cardano, BNB, Near Protocol, né? E aqui a gente consegue ter uma noção desse valor que está sendo gerado dentro dessas criptos. Para poder trazer isso de maneira mais palpável, a gente também pode olhar a receita que é gerada por essas criptos, né? Seja aquelas criptos que são commodities, como é o caso da Ethereum, em que essa receita é utilizada para o pagamento dos validadores, seja criptos que são aplicações, né? Como ali do Finance, a Uniswap, a própria FriendTech, PancakeSwap, que vocês estão vendo aqui nesse gráfico, né? Nessa tabela. Aqui a gente consegue até ter uma noção do que no futuro poderia ser um valuation, né? Ou seja, um cálculo de quanto que valeria, entre aspas, as ações dessas criptos no mercado por meio dessa geração de receita, tá, pessoal? E aí, agora que a gente entendeu qual é o momento em que a gente compra essas criptos, né, por meio da criação de uma tese de investimentos, quando que é o momento que a gente vai vender essas criptos? Justamente no cenário oposto, né, um cenário de hipervalorização, em que a gente entende que o valor daquela cripto intrínseco é menor do que o preço de negociação daquela cripto no mercado, né? E para isso a gente precisa ter contrateses, né, que são o contrário das teses de investimento. Essas contrateses vão dar para a gente uma porta de saída do investimento, né? A gente nunca pode investir em alguma coisa e se tornar um torcedor daquela coisa, né? A gente precisa ter a porta de entrada e a porta de saída, né? Uma lista do que seria necessário acontecer para que a gente deixasse de investir naquela cripto. E aqui eu trago para vocês, por exemplo, o caso do hack que aconteceu lá na Acala, né? Um hack que ocorreu em uma das parachains da Polkadot e que tinha, né, também ali a sua própria stablecoin, né, e também o seu próprio token de negociação no mercado. A gente, inclusive, investia em Acala, porém, diante desse acontecimento e, obviamente, né, diante de várias outras métricas que mostram a falta de adoção daquele ecossistema, a gente deixou de investir nela, né? Mas justamente porque a gente tinha noção da porta de entrada e também da porta de saída desse investimento, né? Ou seja, nesse momento, um dos pilares da nossa tese naquele ativo já não existia mais, né? E a gente não vai simplesmente vender um ativo porque ele caiu de preço ou comprá-lo porque o preço dele subiu, né? A gente precisa ter uma noção do valor intrínseco por detrás desse preço, o que provavelmente vai guiar esse preço no longo prazo, né? Aqui eu trago para vocês algumas justificativas que podem te fazer vender uma cripto, né? Seja porque algum ponto central dessa tese de investimento se quebrou, né? Que foi justamente o caso da Acala, por exemplo, na nossa carteira de investimentos, seja porque a exposição naquela cripto ficou grande demais frente ao restante da carteira de investimentos, né? Então, às vezes, de fato, aquela tese se cumpre e aquela cripto se valoriza muito, né? Foi o caso, por exemplo, da Lido Finance na nossa carteira, né? Uma cripto que a gente conseguiu investir e aí ela se valorizou pra caramba, né? Em alguns momentos a gente fez uma realização parcial justamente para que a gente conseguisse diversificar a nossa carteira frente ao risco que aquela posição agora representava no portfólio total. E também a gente pode vender cripto se a gente não possui tempo ou recursos para acompanhar todas as posições, né? Eu faço esse apelo principalmente para aquelas pessoas que às vezes investem 30, 50 criptoativos, quando que a maioria dos fundos profissionais de investimento hoje, né, salvo os fundos de venture capital, que tem uma lógica diferente, normalmente vão investir ali em 15, 20 posições, né, para não diversificar tanto os retornos deles, né? E aí conseguirem se concentrar em teses de investimento e entendê-las com profundidade, tá? Então isso daqui também é uma justificativa bem razoável para vender determinadas posições, tá, pessoal? E aí, eu vou passar uma dica adicional aqui, porque muitas pessoas vão se perguntar, olha, será que existe alguma forma mais palpável, mais tangível da gente navegar por meio dos ciclos de mercado? Porque o Bitcoin, por exemplo, ele ainda tem um valor de mercado muito menor do que o ouro, se a gente for passar numa perspectiva que o Bitcoin pode se tornar uma reserva de valor, porém, ele sempre teve um valor de mercado menor do que o ouro. E ao longo dos ciclos, o Bitcoin se valorizou muito e se desvalorizou muito, né? Então, o que a gente pode trazer nesse sentido para poder navegar um pouco melhor por dentro desses ciclos de mercado, né? E seguir aquela máxima do Nathan Rothschild, que é compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos, né? Ou seja, comprar naqueles momentos de ganância, ou melhor, né, vender naqueles momentos de ganância do mercado e comprar nos momentos de desespero, né? E aí a gente se aproveita de comprar barato e vender caro, tá?
De fato, pessoal, existem uma série de indicadores que podem ser utilizados nesse sentido, tá? Existem, por exemplo, indicadores de sentimento do mercado que medem a ganância e o medo dos investidores, como o Fear and Greed Index, né? E aí você compraria durante o pânico e venderia durante a ganância. Existem indicadores de média de preço, né? Como o múltiplo de Mayer, que compara o preço atual com a média em que o preço orbitou ao longo dos últimos dias. Existe também indicadores de lucro e prejuízo dos investidores, como o indicador MVRV, que vai comparar o preço atual com o preço de compra da maioria dos investidores, né? E aí você, nessa teoria, venderia quando o preço de compra dos investidores já dá para eles muito lucro no mercado, né? E tentaria antecipar esse movimento. E, de fato, esses indicadores podem ter uma certa utilidade em realizações e compras parciais, tá, pessoal? Porém, vocês precisam estar extremamente cientes que esses indicadores possuem limitações, tá? Eles não vão ser bolas de cristal, e é aqui que fica o principal alerta desse vídeo, porque isso é uma coisa que poucas pessoas trazem, né? Aqui, por exemplo, pessoal, eu estou trazendo o Fear and Greed Index, né, que é um indicador de sentimento, porém vocês vão reparar que vários outros indicadores técnicos, eles vão ter uma funcionalidade muito parecida, tá? Inclusive eu convido vocês para abrirem os indicadores técnicos que vocês utilizam e fazerem justamente essa comparação. Aqui nesse gráfico, a gente tem o preço do Bitcoin e a gente tem em verde os momentos de ganância e em vermelho os momentos de pânico do mercado. Nessa teoria, você venderia nos momentos de ganância, né? Aqui, por exemplo, no topo do mercado, a gente tem aqui verdinho, né, nos 69 mil dólares do Bitcoin, momento de ganância, e você venderia, e você compraria aqui nos momentos de pânico, né? Aqui, por exemplo, quando o Bitcoin estava em 19 mil dólares, né? Aqui, quando ele estava em 15 mil dólares, nos momentos de pânico do mercado. Porém, o que vocês precisam ter noção é que esses indicadores, eles podem, de certa maneira, tá? Obviamente, não de forma perfeita, indicar os ciclos de alta e de baixa do mercado. Porém, eles não indicam se você está no começo ou no final desses ciclos. Então, reparem aqui, por exemplo, que o Bitcoin ele passou por momentos de 15 mil, 20 mil, 30 mil dólares e em momentos de ganância do mercado, né? Porque a gente estava no meio de um ciclo de alta. E aí, se você tivesse vendido toda a sua posição em Bitcoin aqui nesse momento, isso também vale para outros indicadores técnicos, você poderia ter deixado de aproveitar uma grande alta do mercado, tá? Então, de fato, esses indicadores, dependendo da sua estratégia, podem servir como compras e realizações parciais, porém estejam cientes que eles têm uma capacidade limitada, tá? Eles não são uma bola de cristal, justamente porque essas maneiras de se prever exatamente o topo e o fundo do mercado na prática não existem, tá, pessoal? Então, vocês precisam estar cientes disso. Não é o discurso mais bonito, não é o discurso que mais vai vender curso, que mais vai trazer inscritos aqui para o canal, porém é o discurso verdadeiro, tá? E a longo prazo estejam cientes dos fundamentos, tá? Teses de investimento podem não ser tão atraentes para a maioria das pessoas, mas é o que a gente tem de mais seguro para poder apostar no mercado a longo prazo e investir com racionalidade, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal para acompanhar os próximos conteúdos. Deixem um like aqui embaixo, o seu comentário e até mais, pessoal.